E aí pessoal, beleza com vocês? Vou fazer uma questãozinha aqui de mais voltado para matemática. Ela diz o seguinte: tá falando de freezer aqui, vou pegar uma cor mais gelada. Ó, uma câmara de resfriamento de um laboratório tem um dispositivo que, ao ser ajustado, altera a temperatura em grau Celsius de um líquido ao final de cada minuto. Então tem um dispositivo lá, né, que ela altera a temperatura em grau Celsius de um líquido ao final de cada minuto, beleza? Nessa câmara existem dois visores, né? O primeiro indicando o quanto a temperatura do líquido deve ser diminuída ao final de cada minuto. Então, o primeiro visor indica o quanto a temperatura do líquido deve ser diminuída ao final de cada minuto. E o segundo, ele indica a temperatura do líquido na câmara naquele instante. Então a gente tem dois visores lá nesse freezer, né? Você tem um visor que indica o quanto que a temperatura do líquido, né, altera a cada minuto e a temperatura do líquido, né, naquele instante. Beleza. Então aqui, ó, vamos lá. Vou pegar uma cor mais extravagante aqui. Ó, foi iniciado um teste nessa câmara quando um líquido a temperatura de 30 graus Celsius, então a temperatura inicial dele é 30, foi colocada em seu interior. Ela estava programada, né, no primeiro visor em 1,4 graus Celsius. O que esse 1,4 graus Celsius quer dizer? Que quando eu coloquei esse 30 graus Celsius lá dentro, né, a temperatura dele vai variar 1,4 graus Celsius a cada minuto, beleza? Aí ele falou, ó, no final de 5 minutos foi alterada a temperatura e o valor da mudança que aparecia no primeiro visor foi diminuído em 0,5 graus Celsius. Vamos fazer isso aqui primeiro? Então ele manteve o primeiro visor em 1,4 graus Celsius, né, durante 5 minutos. Né? Aí ao final de 5 minutos ele diminuiu esse 1,4 aqui em 0,5 graus. Então o que acontece? Então você vai ter lá 1,4, né, graus Celsius aparecendo no visor e a temperatura do líquido 30 graus Celsius. O que acontece, né? A temperatura do líquido, né, ela é 30, né, 30 graus. Passou um minuto, né, né, inicialmente ela é 30. Passou um minuto, né, ela vai diminuir 1,4. Então aqui no caso é o A2, né, é o A2. Passou 2 minutos, né, diminui de novo, né? Passou 3 minutos, diminui de novo. Passou 4 minutos, diminui de novo. Passou 5 minutos, diminui de novo. Ou seja, né? Ou seja, ó, perceba, esse aqui é o 30, né? Aí passou um minuto, ela vai vir para cá, vai ter essa temperatura, ou seja, menos 1,4, né? Vai cair. Passou 2 minutos, vai cair de novo. Passou 3 minutos, vai cair de novo. Passou 4 minutos, vai cair de novo. E aí passou 5 minutos, vai cair de novo. Bom, pessoal, isso aqui é uma PA, né? Isso aqui é uma PA, progressão aritmética. Onde a progressão aritmética é o que? Ela é dada pelo que? O AN, ele é igual a 1, mais, né, N menos 1, vezes a razão. A razão é a lógica, né? Está variando em menos 1,4, menos 1,4. Então, esse A6 aqui é no minuto 5 a temperatura, né? Então, A6 é igual a 1, que é 30. Mais, né? 6 menos 1 é 5. Versus a nossa razão, que é o que? Menos 1,4, né? Que a temperatura está caindo, certo? Então, o A6 aqui nada mais é do que 30 menos 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Então, 7 aqui, né? Então, A6
é 23 graus. Então, ao final de 5 minutos, né, ele vai lá no visor e vai ver que a temperatura do líquido vai estar valendo aí 23 graus, certo? Então, essa é a temperatura no visor ao final de 5 minutos. Ok? Vou botar uma cor aqui para destacar. Então, aí ao final de 5 minutos, né, o que ele vai fazer? Vai pegar esse visor lá, né? E vai lá no visor e vai fazer o que? Ao final de 5 minutos foi alterada a temperatura. E o valor, né, foi alterada a temperatura, né? Estava 30, foi para 23, né? Foi alterada a temperatura, então que ao final de 15 minutos, né, do teste, desculpa. No final de 5 minutos foi alterada a temperatura, foi de 30 para 23, e o valor da mudança que aparecia no primeiro visor foi diminuída em 0,5. Então, né, ele pegou essa temperatura aqui e diminuiu 0,5. Então vai ficar o que? 0,9 aqui, ó. Então aqui vai ficar 0,9. Correto, 0,9. Aqui a temperatura agora é 23. 23 graus. Certo? Beleza. Aí o que acontece? Ele vai fazer essa alteração e deixar 0,9. Aí ele fala, ó, ao final de 15 minutos do início do teste. Toma cuidado aqui, ó, do início do teste. Se já tinha passado 5 minutos e ao final de 15 minutos do início do teste, ou seja, já tinham passado 5, então ele vai manter nesse 0,9 aqui, ó, por mais 10 minutos. Então a temperatura registrada no primeiro visor foi aumentada em 0,3. Então depois de passar mais 10 minutos, aí que ele vai aumentar essa temperatura no primeiro visor em 0,3 em relação à última marcação. Então o que acontece? Você vai ter a primeira temperatura lá, né, a 23 graus Celsius. A segunda, né, vai diminuir 0,9, né, só que aqui é o primeiro minuto. Segundo minuto é o A3. Perceba que o segundo minuto é A3. Então, se eu quero mais 10 minutos, então aqui vai ser A11. Tá? Porque o A3 é 2 minutos, o A2 é 1 minuto, então o A11 é 10, é 1 a menos, né? Então, aqui o que está acontecendo? Está diminuindo em menos 0,9. Então, o que acontece? Então, o A11, né? Acho que deu para entender já a lógica, né, do exercício. É 23 mais, né? Se aqui é 11, então aqui tem que ser 10, né, vezes a razão, que é menos 0,9. Então aí vai dar, né, o A11. Vou fazer rapidinho aqui para não poupar mais tempo. Então 23, né? 10 vezes menos 0,9 dá menos 9. Então 23 menos 9. Isso aqui dá 14, né? Vai dar 14 graus Celsius. Beleza? Então isso aqui é o final de 15 minutos. Esse é o final de 15 minutos. Beleza? Essa é a temperatura ao final de 15 minutos. Que vai aparecer no visor agora. Beleza, ó. Então ao final de 15 minutos, né, a temperatura registrada no primeiro visor foi aumentada em 0,3 em relação à última marcação. Então o que vai fazer? Vai pegar essa temperatura que estava 0,9, né, e vai aumentar em 0,3, aí vamos para qual? Vamos para 1,2, né? Nós vamos para 1,2, né? Estava 0,9 e aqui a temperatura está 14 graus Celsius. Ótimo. Beleza. Aí ele fala, ó, que um dos objetivos desse teste é que ao final de 30 minutos, né, a temperatura do líquido seja 0 graus Celsius. Então, quando é 30 minutos, essa temperatura tem que estar 0 graus Celsius. Aí assim, ó, após 25 minutos relativamente do início do teste, né, o novo reajuste deve ser feito na numeração do primeiro visor. Aí quer saber, ó, que alteração deverá ser feita, né, na numeração do primeiro visor ao final de 25 minutos do início do teste. Qual que foi a última alteração que ele fez? Estava em 0,9, ele aumentou 0,3, então foi para 1,2. A temperatura do líquido está a 14 graus Celsius. E a gente tinha aí já corrido 15 minutos, né? E ele falou que o próximo ajuste, né, depois desse aumentado 0,3, vai ser só no minuto 25.
Então quer dizer que esse ajuste que ele aumentou de 0,3 e foi para 1,2, ele vai deixar até o minuto 25. Se já tinham transcorrido os 15, né, até chegar a 25, então vão ficar mais 10 minutos nessa variação aqui, ó. E a gente viu que para a gente achar o que está em 10 minutos, a gente utiliza o A11, né, e o A1 é o 14, então A11 é igual a 14 mais 10 versus menos 1,2, né? Ou seja, o A11 é igual a 14 menos 12. Então, o A11 é igual a 2 graus Celsius. Então, isso aqui, quando tiver passado 25 minutos. Certo? Aí quer saber qual que é o próximo ajuste que eu vou ter que fazer para aqui. Quando tiver transcorrido 30 minutos após o início, ou seja, a gente só tem mais 5 minutos para baixar isso aqui para zero. Né? A gente só tem mais 5 minutos para baixar isso aqui para zero. Beleza? Eu vou ter que colocar quanto aqui? Isso que quer saber. Se a minha temperatura aqui está 2 graus Celsius. Certo? Se a temperatura está 2 graus Celsius e eu só tenho mais 5 minutos, que valor que eu tenho que botar aqui para que isso aqui zere? Então, o que acontece? Aí você pega aqui, pô, 2 minutos, né? Aqui é 2 graus Celsius, perdão, né? Aqui vai ter passado 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Desculpa, que eu coloquei errado, ó. O que é o segundo termo? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, aí sim, 5 minutos. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Então o A6 tem que estar no 0 graus Celsius, porque aí já vai ter cedido os meus 30 minutos, beleza? Então 0, né, que é o A6, é igual a 1, que é 2 graus Celsius, mais, né, 5 vezes a razão que eu quero saber. Quanto que eu vou ter que deixar aqui. Para aqui do 2 graus Celsius, transcorridos 5 minutos, isso tem 0. Então, 5R é igual a menos 2. Então, R é igual a 2, menos 2 dividido por 5. Bom, pessoal, isso aqui vai dar 0,4, né? Então, a razão aqui é menos 0,4. Então, aí ele fala, ó. Aí ele fala para mim. Que alteração deverá ser feita na numeração do primeiro visor ao final de 25 minutos do início do teste? Bom, no visor, né, quando estava lá 25 minutos, a temperatura lá estava 1,2. E eu tenho que botar aqui, ó, como a gente achou, eu tenho que botar lá 0,4. Né? Eu tenho que botar aqui 0,4. Então, de 1,2 para 0,4, o que eu tive que fazer? Eu tive que diminuir o quê? Tive que diminuir 8, né? Então, daqui para cá, ó, o camarada foi ajustar lá e ele diminuiu 0,8, na verdade, né? 0,8. Então, a única resposta que a gente tem é a letra D aqui, ó. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí. Fiz bem devagar aí para não ter dúvida. Beleza? Um abraço, pessoal.